Vitor, Mirela. Bom dia. Vitor Alves Batista. É da igreja, pastor, pode aprovar. É daqui da igreja. Está aprovado. Então, pessoal, hoje a gente começa já com o Christoph também iniciando aí. Eu quero só lembrar, então, a vocês que a gente vai fazer daquela mesma forma. Toda pergunta que você tiver, você já coloca no chat, né, para que ele possa... Perdão, irmãos. Tem um pequeno sino tocando aqui. Vocês estão ouvindo? Tá na hora da missa, é? Agora sim. Estão me ouvindo bem agora? Então, vocês fazem as perguntas como do outro fim de semana, tá ok? No chat, para que o Christopher, então, responda só depois, por áudio, e a gente compartilha com vocês o áudio que vocês... da pergunta que vocês fizeram, tá ok? Certamente, quem é da Igreja do Christoph, então faz a pergunta a ele mesmo, né, depois, porque a gente não vai ter como compartilhar o áudio. Meu Deus, quanta gente pedindo para participar. Vamos lá, então. Christoph, eu vou pedir para que a gente ore, então, agora, para que você já inicie, já que a gente já está aí chegando aos 10 minutos, né, das 8, e a gente precisa te dar também 10 minutos para sair, já que o culto começa também às 9 aí, né? Ou é 9h30? Não, acho que é 9h30. É 9h30. É o tempo de preparação aqui com os irmãos. Tá bom. Mas, você fica à vontade, tá certo? Na hora que você precisar sair mesmo, terminar, a gente compreende, tá ok? Tá bom, pastor. Muito obrigado. Vamos orar então, gente? Senhor, nós pedimos Tua graça aqui, pedimos Tua direção, que o Teu Espírito nos instrua, abra nossa mente, coração, e nos dê entendimento, Pai, das verdades do Senhor, através da história, aquilo que o Senhor tem construído na Tua igreja, através do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, e para a glória do Senhor mesmo. Amém, Pai. Amém. Amém. Irmãos, essa semana tive a oportunidade de conversar com o presbítero Bruno e louvar a Deus mais uma vez. Eu quero fazer esse louvor ao Senhor, a vocês, né, diante de vocês, pela escolha do conselho por esse tema. Esse tema realmente é muito importante, é fascinante, e em dias recentes, dias atuais, né, ele tem sido muito mal usado, a mal compreensão do seu princípio tem levado a erros, pelo o desprezo dele tem levado a outros erros, e fazer essa reflexão histórica, para nós que somos seres históricos e temos uma fé histórica, ela é de grande utilidade para a nossa caminhada como povo de Deus. Nesse sentido, então, irmãos, nós vimos um pouco sobre as heresias, de uma forma geral, um conceito geral de heresias, um conceito de teologia bíblica, depois um estudo de caso no Novo Testamento, com base como os apóstolos classificaram um erro ou uma heresia. Depois nós vimos as heresias do primeiro século, na aula passada, nos séculos primeiros ali, e com a ênfase entre o século II e o século IV, V, e ficou faltando nós vermos o pelagianismo, que já foi em meados do século IV, V, uma controvérsia muito séria na igreja, que levantou um dos homens mais notáveis na história da igreja, que foi o nosso irmão Agostinho de Hipona. Então, essa controvérsia, essa heresia é chamada de pelagianismo. Ela está classificada, irmãos, dentro daquelas quatro grupos que nós elencamos, que nós iríamos analisar como heresias e erros, né, escritológicas, teontológicas, cristológicas, escriturológicas e soteriológicas, né, da Trindade, do ser de Cristo,
da salvação e da Escritura. E essa entra na questão da salvação. Quem foi Pelágio, irmãos? Né? Aqui nós vamos ver o pelagianismo e o semipelagianismo, porque eu quero fazer já um link com algumas controvérsias que vão vir no contexto da Reforma Protestante. Pelágio, irmãos, ele foi provavelmente um presbítero na antiga Frígia, né? Atuou ali na antiga Frígia, mas especialmente nas Ilhas Britânicas, é a sua origem. E ele, por um princípio, novamente, o racionalismo aparecendo aqui, por um princípio em que ele não conseguia compreender a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade, ou pelo menos aquilo que, na cabeça dele, diziam ser a soberania de Deus, e o que ele entendia por responsabilidade, ele desenvolveu uma doutrina que vai afetar profundamente a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, e aí, consequentemente, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação, a doutrina da glorificação final, né, da salvação final. Então, alguém fez uma pergunta muito pertinente, fiquei muito feliz com a pergunta sobre como que o racionalismo afeta, né? E eu tentei brevemente, uma discussão que é muito ampla, mas tentei sumarizar o máximo que eu pude a resposta para essa pergunta, porque ele realmente tem consequências danosas. E na história da igreja, sempre as heresias e os erros e as más compreensões eram gestadas no ventre do racionalismo. Então, Pelágio não foi diferente. A grande questão é que ele parecia enfatizar a responsabilidade humana, mas no fundo, nós vamos ver que as controvérsias que lidam com essa mesma questão e esse mesmo objeto que Pelágio teve que tratar, elas não lidam com a responsabilidade humana. Na verdade, é um intento e um desejo de dar ao homem uma autonomia, a autonomia humana, o homem como um ser independente de Deus. E qual seria o resumo do pelagianismo, irmãos? Aqui é um resumo mesmo, queridos. Talvez seja uma das heresias mais faladas em obras de teologia, na categoria de soteriologia, e aí vocês vão encontrar amplamente falando sobre ele, né? Mas um resumo seria o seguinte: Pelágio ele dizia que não há o pecado original, porque ninguém pode ser responsabilizado ou punido pelo pecado de outro. Ele tinha essa íntima relação entre a responsabilidade individual. Então, quando eu digo que eu recebo o pecado original, o pecado de Adão, eu estou dizendo que eu recebo o pecado de outro, que não fui eu que cometi, eu não posso ser penalizado pelo outro. O grande problema de Pelágio e de outros irmãos na história da igreja, é que eles não entendiam a ideia da representatividade pactual de Adão. E por isso, irmãos, como presbiterianos, nós temos uma bênção da parte do Senhor de termos essa doutrina do pacto, porque ela nos dá uma ampla compreensão da nossa realidade atual do pecado e da nossa realidade em Cristo. É por causa da representatividade pactual de Adão que nós recebemos o pecado original, e é por causa da representatividade pactual de Cristo que nós recebemos a sua justiça e estamos unidos a Ele. Unidos em Adão, nosso primeiro pai, e depois enxertados na videira, unidos a Cristo, o nosso segundo cabeça, o segundo Adão. Mas Pelágio não compreendia isso, então ele afirmava que não há o pecado original, cada homem nasce como Adão e possui, por causa disso, perfeito livre-arbítrio, perfeita liberdade de escolha. Por isso, então, cada homem tem a capacidade de agradar a Deus. A graça soberana, que era para ter colocado entre aspas, né, que foi uma das controvérsias que ele lidava com Agostinho, leva, na verdade, à libertinagem e isenta os homens, porque os homens não vão ter responsabilidade por causa dessa graça soberana que opera do início ao fim. E aí, Cristo, no final das contas, irmãos, termina sendo apenas um exemplo moral a ser seguido. E o homem que se levantou contra Pelágio, foi Agostinho, diversas obras suas, né, da graça, do livre-arbítrio. O concílio de Éfeso, em 431, também refutou o pelagianismo. E há um concílio, eu li essa informação, eu não tenho plena certeza, mas que ele não é considerado como um concílio ecumênico pela Igreja Romana, mas é um concílio cujos cânones são muito interessantes na refutação contra o pelagianismo, né? O concílio de Orange, de 529, refutou as teses pelagianas. Só que aí, irmãos, o pelagianismo ele recebeu uma reação muito forte por parte da igreja, especialmente pelo gigante da época, que era Agostinho, e continuou sendo no decorrer da história da igreja. Porém, alguns críticos que criticavam o pelagianismo também criticaram Agostinho. E nessa crítica à soberana graça que Agostinho defendia, com algumas, irmãos, concepções ainda que eu acho incoerentes na concepção agostiniana, mas ele defenderam a livre graça, alguns se opuseram a ele. E aí, já naquela época, surgiu um chamado semipelagianismo, e isso ganhou mais notoriedade posteriormente.
que eram pessoas que afirmavam que sim ao pecado original, porém ele não afetou o livre-arbítrio. Enquanto a Pelágio queria negar a fonte do problema, ou seja, eu nego o pecado original, então eu salvaguardo o livre-arbítrio. O semi-pelagiano, ele não tem como negar que o pecado original é imputado a todos os homens da humanidade, com exceção de Cristo, porque ele foi concebido extraordinariamente e não ordinariamente, como todos os homens o foram. Porém, eles atacam na abrangência, ou melhor, na extensão. O quanto foi que o pecado original afetou o ser humano? Não afetou tanto assim o livre-arbítrio. O que precisamos, na verdade, é de uma graça proveniente que nos ajude a fazer o bem. E aqui essa palavra é importante, irmãos. Nos ajude a fazer o bem. Pelo livre-arbítrio, podemos aceitar, receber ou não essa graça para termos essa ajuda. Cristo, então, não é simplesmente um exemplo moral, como era para Pelágio, mas Cristo é aquele que providencia essa graça por meio da sua obra. Ele fez o que era necessário para nós, e então nós vamos dar continuidade com o nosso esforço, com a nossa autonomia, o que alguns desses querem chamar de responsabilidade humana, mas na verdade não é uma adulteração. No período da Reforma, irmãos, essa posição ela foi refutada pelo Sínodo de Dordrecht, também conhecido como Dort, né? Resumidamente como Dort. Houve um movimento no meio da Igreja Reformada, e há uma discussão, eu vou pontuá-la posteriormente, se ele é ou não semi-pelagianismo. Hoje, especialmente hoje, muitos desse grupo têm tentado fazer uma releitura, e aí há uma discussão realmente séria. Eu não quero entrar no mérito dela, mas o ponto o Sínodo de Dort refutou esse semi-pelagianismo. Queridos, foi providente terminar com o pelagianismo, porque a heresia que estava envolvida aqui no pelagianismo era a heresia soterológica. E o maior embate, se não um dos maiores embates do período da Reforma Protestante, foi a questão soterológica. Para o movimento luterano, sem dúvida, foi o maior embate. Foi o embate chave de tudo. E tudo girou em torno e continuou girando em torno dele. Para o movimento reformado, calvinista, esse foi um dos grandes embates, não o único. Mas havia um embate anterior para o calvinista, que era a questão da glória de Deus, da autoridade da Escritura Sagrada, que ia resvalar, então, no culto, na doutrina da salvação, na doutrina da igreja. Então, a luta calvinista pela reforma, ela foi muito mais abrangente e tocou muitos mais pontos. É por isso que nós vamos ver isso. Eu vou destacar 4 pontos das heresias e controvérsias desse período que os reformadores precisavam lidar. Então, agora nós vamos focar na reforma e nesse período do século XVI ao século XVII. É um salto grande. Alguns historiadores criticam essa abordagem. Porém, irmãos, indubitavelmente, muito do que foi construído no período da Idade Média foi útil e afeta a reforma e liga-se com o período da Idade Antiga. Mas, de alguma forma, se a gente for ter que concentrar o nosso tempo, a escolha foi feita corretamente. Nós precisamos concentrar nosso tempo nesses períodos chaves, nesses, como Mark Noll chama, momentos decisivos da história da igreja, né? Você tem momentos que são chaves realmente, embora muitos deles sejam importantes, mas há momentos que são chaves, que são fundamentais na compreensão. E aqui, irmãos, nós não vamos focar nesse quadro, mas hoje é Dia dos Pais, né? Aproveitando que hoje é Dia dos Pais, fazer homenagem aqui a uma relação de pais e filhos na história da igreja. Que é o seguinte, irmãos, no século I ao século IV, nós vimos algumas heresias. E Salomão dizia corretamente, irmãos, como inspirado pelo Senhor, que não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. Irmãos, isso corresponde no tocante às heresias. Não há nada novo debaixo do sol. Muitas das heresias e erros que nós temos hoje, irmãos, eles são, na verdade, releituras, recapitulações ou retornos absolutos de erros e heresias que já foram cometidos no passado. E aqui vem um ponto da nossa reflexão inicial, na nossa primeira aula, sobre as vantagens e benefícios de se estudar a teologia histórica. Porque com ela nós podemos ter esse crivo e não sermos ludibriados por novos erros ou erros disfarçados. Quando nós formos chegar no liberalismo, eu vou destacar para os irmãos alguns erros e heresias disfarçadas que tenham acontecido hoje, em 2020, bebendo do liberalismo e bebendo de outros erros que vêm anteriores. Mas nessa homenagem pais e filhos, irmãos, eu quero mostrar a seguinte relação que há
entre as heresias do século do início, né, século I, século V, e essas heresias, e algumas das heresias no século XVII, XVI, XVII, que nós não vamos nos ater, nós não vamos nos prender a esses erros e heresias que estão aqui elencados. Alguns são heresias, outros são erros, mas há uma relação com aquilo que foi visto na aula anterior. Então, você tem, por exemplo, irmãos, o arianismo nesse período inicial, que são os pais, e nós temos um outro grupo que surgiu no período da Reforma, chamado socinianos, que vem de Sociniano. É se eu não me engano, era um genebrino, ou dessa região dos países nórdicos, que, balizado por um racionalismo, aí sim, extremo, ele rejeitava a doutrina da Trindade, rejeitava algumas questões dos milagres, rejeitava algumas questões da divindade e da natureza de Cristo. Eles eram, e por sua vez, eles foram os pais do liberalismo teológico, né? Então, os reformadores, especialmente porque esse grupo ganhou corpo no século XVII, especialmente os puritanos e presbiterianos na Inglaterra e na Escócia, eles tiveram que lutar contra esse grupo, porque eles realmente atacavam com força as doutrinas da fé cristã. Nós temos o euticanismo, aquela heresia em que nós vimos que a natureza de Cristo era divinizada. Ele era humano, mas a sua natureza humana foi absolvida, então ele foi divinizado pela natureza divina. E aqui eu coloco o romanismo com a sua doutrina da ceia. Eles negam, obviamente, mas ao trazer algumas propriedades ao corpo de Cristo que não pertence à natureza humana de Cristo, eles terminam atribuindo atributos divinos à natureza humana de Cristo. Então eles fazem uma confusão das naturezas na doutrina da ceia deles. Nós temos o semipelagianismo. Como eu falei, há uma discussão sobre essa sua relação com o arminianismo. Alguns são categóricos de dizer que ainda é um tipo de semipelagianismo, outros dizem que só foi no passado. Há uma discussão e uma tentativa de releitura disso, mas quer queira, quer não, no momento inicial assim foi tomado. E o montanismo nós vimos no período da Reforma e no período do século XVII, nós temos os chamados entusiastas, tremedeiros e buscadores. Era assim que esses grupos eram chamados. E os anabatistas, todos eles tinham as mesmas características do grupo montanista. A êxtase espiritual. Os tremedeiros não foram chamados assim, não foi por outra coisa, senão pelo aspecto físico deles durante as reuniões deles, de ficarem se tremendo, se debatendo com seus corpos. E os anabatistas, os irmãos já devem ter ouvido falar mais deles. Um grupo sectário da Reforma, que tanto luteranos, quanto reformados, quanto presbiterianos precisaram lidar com eles, porque eles causavam muito problema à causa da Reforma. Porém, irmãos, a despeito dessa visão geral de alguns erros e heresias que estavam nesse período, nós vamos nos focar a principal heresia que os reformadores precisavam lidar. E essa foi o romanismo. E talvez isso assuste alguns irmãos, né? Eu tenho visto que, quando eu toco nesse ponto, alguns irmãos ficam assustados, escandalizados, ou até mesmo surpresos em saber dessa designação, dessa expressão, né? Porém, irmãos, eu quero mostrar para vocês uma coisa importante do porquê que eu, particularmente, como historiador, nunca escrevi nenhuma obra de história da igreja, mas nas minhas análises históricas como historiador e teólogo, eu não classifico a luta que os reformadores tiveram com o romanismo como uma simples controvérsia de uma igreja legítima contra uma outra igreja legítima, não. É algo muito mais sério e eu quero mostrar isso para os irmãos aqui, porque isso tem sido deixado de lado, isso tem gerado consequências danosas para a causa do evangelho, para a igreja de Cristo, isso tem gerado movimentos que são prejudiciais à preservação da fé e são totalmente desprezadores do que foi feito no passado. Então, essa é uma reflexão importante e eu quero provar para os irmãos, não é uma acusação temerária, não é uma coisa solta, acusar a Igreja Católica Romana de defender heresias. Os romanistas, irmãos, foram sem dúvida alguma, de todos aqueles grupos ali que nós elencamos, os romanistas foram os principais oponentes, ou o principal erro e heresia que os reformadores precisaram lidar, especialmente os presbiterianos posteriormente. Eles travaram muitos embates. Muitas obras, irmãos, foram escritas para poder lidar com essa questão. Só no século XVI, aqui a lista não pararia, mas só de um autor conhecido dos irmãos, Calvino, as Institutas da Religião Cristã, a mais conhecida talvez a obra de Calvino, ela refuta outros erros, mas se você perceber, majoritariamente o Calvino está refutando as heresias e erros dos romanistas.
E quando eu falo aqui de heresias, irmãos, eu falo do que realmente é tomado por heresia, e quando eu falo de erros, é do que é realmente considerado erro no meio humanista. E especialmente uma obra que, graças a Deus, foi publicada pela editora Cliri, que aí em Recife, vocês devem ter conhecimento, a necessidade de reformar a igreja. Essa obra, irmãos, as duas ele escrevem para homens que eram chefes de Estado, para poder mostrar que os reformadores eles não eram um movimento sectário, eles não eram uma nova religião, eles não eram uma seita. Eles eram, na verdade, a tentativa de restaurar o cristianismo ao seu estado puro e despindo de tudo aquilo que a igreja romana inventou, acrescentou e adulterou. E aí esses embates, irmãos, foram inevitáveis, porque nós fomos acusados de sectários, nós fomos acusados de estar dividindo a igreja de uma forma impiedosa. E claro que ocorreu grupos que fizeram isso, mas o núcleo dos reformadores, né, João Calvino, Martin Butzer, Zwinglio, Bullinger, todos eles não tinham esse ímpeto sectarista, né, mas era um ímpeto de reforma. Então Calvino e outros irmãos escreveram muitas obras refutando os erros humanistas. As confissões, irmãos, nesse período, que tem não apenas o caráter doutrinário, sistemático, mas um caráter apologético, muitas delas foram escritas tendo o romanismo como plano de fundo na sua refutação. Então você pega, por exemplo, a Segunda Confissão Helvética, escrita por Bullinger, ela é profundamente apologética. Você pega a nossa Confissão de Fé do Westminster, ela é sistemática, ela explica a doutrina, mas o tempo todo, irmãos, ali sutilmente ela está refutando os erros da sua época. Ela está refutando o socianismo, está refutando o anabatismo, está refutando o arminianismo, está refutando o romanismo, está refutando o anglicanismo, está refutando o que ela puder numa única expressão. Isso é extraordinário, irmãos, o peso que há em uma única expressão ou sessão na nossa confessionalidade. Eu recomendo até para os irmãos um pequeno e-book escrito por Benjamin Warfield, em que ele mostra o porquê que os padrões de fé do Westminster é a fé cristã amadurecida. Ele argumenta isso historicamente, doutrinariamente e cientificamente. Ele chama cientificamente pelo método que ela foi feita, né? E aí eu coloco um destaque aqui, irmãos, para o comentário do presbiteriano escocês, David Dixon. Ele escreveu o primeiro comentário da Confissão de Fé do Westminster da história da igreja. Ele foi o primeiro a comentar a Confissão de Fé do Westminster. E ele a comentou fazendo um método de apologética. Ele afirmava a seção da Confissão de Fé do Westminster. Então, ele mostrava como que aquela verdade era ensinada na Escritura Sagrada. Então, ele ia lá e afirmava essa verdade. E então, depois ele mostrava como que essa verdade era negada pelos grupos que existiam naquela época. Então, se aquela verdade era negada pelo romanista, ou pelo arminiano, ou pelo sociniano, ele falava: então erram os romanistas e os socinianos ao negar essa verdade dessa forma. Aí ele vai e falava o ensino deles. Aí, sim, nega por causa disso. Aí ele vai e refuta o erro. Então, é uma obra apologética que mostra esse princípio dos presbiterianos e dos reformadores de lutarem contra os erros e heresias da sua época, utilizando a boa doutrina, a verdade que foi afirmada, para proteger a igreja do falso ensino. Em tempos recentes, a visão da apologética ela tem sido depreciada em alguns arraiais, irmãos, mas não apenas o Novo Testamento nos mostra isso, especialmente Judas nos mostra que isso é necessidade, em Judas capítulo 3, mas também, irmãos, é da nossa história como reformados, esse constante embate para proteger a Igreja de Cristo da adulteração. E é claro que tem um espírito piedoso, tem um espírito correto para fazer isso, nem sempre isso é feito, e a gente lamenta, mas não pode se negar a necessidade dessa questão, né? E isso é tal forma, irmãos, a questão contra o romanismo, que nós somos perseguidos de morte e animatizados, né? Os irmãos lembram daquela expressão de Paulo: aquele que pregar um evangelho diferente do que eu prego seja anátema, seja amaldiçoado. E nós fomos, irmãos, muito, muito amaldiçoados pela Igreja de Roma em seus documentos oficiais. Só para os irmãos terem ideia, irmãos, que como que não é uma coisa que surgiu do nada, eu vou mandar essa imagem aqui para o presbítero Danilo, para eles mandarem para vocês, hoje à tarde. Essa imagem eu acho fantástica, ela é um dos meus gráficos favoritos nessa questão que eu uso em aulas de história da igreja,
porque eles mostram como que a degeneração romanista ela ocorreu no decorrer dos séculos, e alguns acham que veja a que ponto alguns chegam, né? Eu tenho pais que chegaram para mim dizendo que os filhos estavam tendo aula de história no colégio e a professora dizendo que os reformadores fizeram o que fizeram porque eles queriam casar. Você tem que ouvir esse tipo de coisa hoje, é muito angustiante. Você fica pensando assim, se é isso que estão ensinando para os nossos filhos na escola, o que é que estão fazendo as outras coisas, né? Porque eles não estavam simplesmente querendo casar. Olha a quantidade de erros que foram... Isso aqui são alguns dos erros que foram colocados pela Igreja Romana no decorrer dos séculos. E foi o ápice... Esse aqui em azul. Isso aqui em azul. Não sei se meu mouse está aparecendo aí. Isso aqui em azul foi o período da Reforma e não parou a degeneração e a adulteração da Igreja Romana no decorrer dos séculos. Ela só continuou, e eu diria, irmãos, cada vez pior. Então, a visão dos reformadores era a Igreja de Roma, ela era a Igreja de Cristo, porém, com o passar dos séculos, pela sua adulteração, ela apostatou da fé. Ela é uma igreja apóstata. Nós, então, pela providência do Senhor, Deus sempre preservou dentro dessa igreja homens fiéis que professavam a verdade, que professavam que queriam a reforma. Então, você tem vários movimentos reformistas no período da Idade Média e pré-reforma. Até que na providência do Senhor deu certo com a ação de Lutero, Calvino e outros. Então, não foi uma criação de uma nova igreja, foi, na verdade, tentar salvar, purificar a verdadeira igreja que havia sido adulterada pela igreja de Roma. Nesse sentido, então, irmãos, nós temos... Por que heresia, né? Nós temos várias doutrinas que Roma afirma, né? Nós afirmamos a doutrina da Escritura, a doutrina do ser de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo. Quando você vai olhar o conteúdo delas, ou elas são heréticas, ou elas são erros grosseiros. Então, nós temos aqui a doutrina da Escritura, a tradição humana e a Escritura igualada, são iguais. A doutrina do ser de Deus, eles subscrevem o credo, mas o conteúdo da sua afirmação, ela é fundamentada quase que numa doutrina aristotélica, né, numa doutrina bíblica. A doutrina do homem, o homem não é plenamente corrompido. A doutrina de Cristo, eles subscrevem os credos ecumênicos, mas tem aquela questão, por exemplo, da ceia do Senhor. Um outro exemplo que mostra isso são algumas pinturas romanistas que retratam a Cristo bebê, o pecado de retratar a Cristo, né, em imagem, isso já é um pecado grosseiro, uma má compreensão dele, do seu ser, mas quando eles representam Cristo bebê como um adulto pequeno, não sei se vocês já viram essas imagens, essa imagem romanista, algumas pinturas dessa natureza, um Cristo bebê, só que na verdade é um homem adulto pequeno, né? Então isso reflete uma percepção do Cristo que eles concebem, né? Então isso é um exemplo disso. A doutrina da salvação, uma confusão entre a santificação e a justificação, a doutrina da igreja, o episcopalismo, invenções de governo, de sistema de governo, o papado, o sacramentalismo, a doutrina da vida, eles têm a doutrina de casamento, magistrado civil, a doutrina do purgatório. Todas essas, irmãos, todas essas áreas, ou elas são afirmadas hereticamente ou com erros grosseiros e graves, né? Então, não é do nada que a gente afirma que, sim, o romanismo, em sua essência, em sua maioria, deve ser considerado como uma heresia, e não mais como uma igreja cristã nos seus termos doutrinários. Nos termos históricos, irmãos, é cristão. A ortodoxa é cristã, a romanista é cristã, a protestante é cristã, o que historicamente vem de uma raiz, uma matriz cristã. Mas, doutrinariamente falando, no crivo da Escritura Sagrada, não pode ser chamada dessa forma. E aí, Greg Allison, usando a tese de um teólogo chamado... É italiano, meus irmãos. Eu confesso que meu italiano não é bom. Na verdade, não tem nenhum italiano em mim. Mas De Chirico, eu acho que é desse que se pronuncia o nome dele, esse teólogo italiano. Ele mostra que o ponto principal da controvérsia romanista reformada é muito anterior aos pontos doutrinários, mas tem a ver com o sistema romanista. Eles têm uma concepção de interconexão natureza e graça. E eu estou só pontuando isso. Infelizmente, seria maravilhoso poder destrinchar essas questões, mas, infelizmente, eu tenho que só pontuar para vocês. E uma interconexão Cristo-Igreja, vendo a igreja como uma encarnação física de Cristo, né? A gente vai falar um pouco mais disso já. Mas, no todo, irmãos, não é considerado como um simples erro.
muitos dos aspectos doutrinários de Roma já apostataram há muito tempo. Dentro disso, tudo isso, irmãos, eu vou destacar apenas esses 4, tá bom? Eu quero mostrar apenas, provar argumentativamente a luta que os reformadores tiveram apenas nesses 4 pontos: doutrina da Escritura, doutrina da salvação, doutrina da igreja e doutrina das últimas coisas, né? Esses quatro aspectos. E se não der tempo, queridos, a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Vai ficar um pouquinho para a próxima aula, tá? Mas eu creio que a gente vai conseguir avançar um pouco. Eu espero que esteja dando para os irmãos acompanharem. Queridos, quando nós chegamos na questão da doutrina da Escritura, a escriturologia, nós temos claramente a Igreja de Roma afirmando que a tradição e o magistério possuem a mesma autoridade e devem ser reverenciados pelo povo de Deus da mesma forma. Irmãos, não é... Você chega para o Romano, você está falando que... Você está usando a palavra certa, é igual mesmo. Você está falando assim, não, tem uma reverênciazinha, não. É a mesma coisa, irmãos. Veja que, por exemplo, aqui, esse cânone, esse documento chamado Dei Verbum, da Igreja Romana, que foi feita no século passado, um documento que trata sobre a doutrina da revelação e da Escritura Sagrada. Veja o que eles falam, irmão. A Sagrada Tradição, portanto, e a Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, veja, eles colocam a tradição, eles colocam uma confusão entre a iluminação do Espírito Santo conduzindo a igreja na compreensão da verdade com uma inspiração do Espírito Santo na igreja. É como se Deus inspirou os profetas, os apóstolos e o magistério da mesma forma que ele inspirou os profetas e os apóstolos. Então, a base deles procedem da mesma fonte, é a mesma inspiração, é a mesma autoridade divina. E ele continua. Fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação. Donde resulta, assim, que a igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito das coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Ambas devem ser reverenciadas igualmente. Tradição e a palavra de Deus. Então, irmãos, não é uma acusação falsa dos reformados se opor à escritura, ao romanismo. Eles são falaciosos conosco quando nos dizem, claro que alguns evangélicos são assim, mas os presbiterianos não, quando nos dizem que nós somos antitradição. Nós não somos antitradição. Nós somos presbiterianos e temos uma tradição. Por exemplo, os padrões de fé Westminster resumem a nossa tradição doutrinária. Porém, nunca nós colocamos isso em pé de igualdade com a Escritura Sagrada. Isso é uma norma regulada pela palavra. Nós nunca vamos colocar os oficiais, por exemplo, que subscrevem, tem que subscrever os padrões de fé de Westminster, eles não subscrevem a Escritura e os padrões de fé de Westminster em pé de igualdade. Eles creem na Escritura como fonte única de autoridade sobre doutrina e vida, e os padrões de Westminster como exposição fiel, mas não inerrante, da Escritura Sagrada. Então, há uma diferença muito clara entre os presbiterianos no tocante à doutrina e os romanistas. E essa maneira como os romanistas lidam com a tradição é extremamente, irmãos, extremamente diabólica. Qualquer tentativa de colocar a palavra de homem igual à palavra de Deus é uma ação de Satanás. É uma ação de Satanás. Foi o que ele fez desde o princípio no Jardim do Éden, irmãos. É forte, queridos, mas infelizmente eu preciso... Infelizmente eu digo assim, porque é forte, né? Mas precisa ser afirmada essas coisas, né? Uma outra questão da doutrina da Escritura, irmãos, importantíssima aqui, são os apócrifos. Os apócrifos são livros que foram acrescentados especialmente no Antigo Testamento, que não são de reconhecimento canônico nem da igreja no Antigo Testamento e nem de outros grupos na igreja, mas os romanistas eles sustentam como sendo inspirados pelo Senhor. Veja o que eles falaram no Concílio de Trento, lá no século XVI. Se alguém não aceitar como sacros e canônicos, que inclui os apócrifos, esses livros na íntegra
com todas as suas partes, como era costume serem lidos na Igreja Católica e como se encontram na edição antiga da Vulgata Latina, e desprezar ciente e premeditadamente as preditas tradições, seja excomungado, seja anátema. Então, irmão, se você não aceita os apócrifos como palavra de Deus, nós estamos juntos no mesmo barco, nós somos anátemas, nós somos amaldiçoados e excomungados pela Igreja de Roma, porque para eles esses livros são inspirados. Para os reformadores, claro, novamente, irmãos, eu não tenho aqui espaço para argumentar o porquê que os apócrifos não são, como foi esse movimento histórico. É muito bonito ver o movimento histórico, porque nos dá cada vez mais convicção de que há uma apostasia clara nesse ponto. Mas é um ponto importante aqui na doutrina da Escritura. Quando chega, irmãos, na doutrina da soteriologia, nós temos os seguintes tópicos. O pecado original. Todos nascem com ele, eles afirmam, né? Mas a forma de expiá-lo não é somente pela fé em Cristo e na sua obra, mas por receber um sacramento. Então, eu recebo a graça de Cristo, não é pela fé nele, e confiando na sua obra, mas pela administração do sacramento. Então, pelo batismo, e aqui vem o Concílio de Trento. Se alguém negar que pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, conferida no batismo, é perdoado o reato do pecado original, seja anátema. Ou seja, na concepção deles, o pecado original é perdoado no batismo. Quando a criança nasce e é batizada, eles batizam logo para não fiquem pagando, né? Vocês já devem ter ouvido isto. Ali, ele está sendo purificado do pecado original. O que vier dali para frente não é mais o pecado de Adão. Cristo já pagou esse pecado na sua cruz. Agora vai ser os pecados dele, daquela criança, daquele homem, daquele ser humano. E ele vai ter que depois correr atrás do prejuízo dos seus pecados. E aí vocês vão ver já como isso vai estar associado à doutrina da justificação e à doutrina da escatologia. E aí vocês lembram novamente que eu falei que, por mais que haja uma ordem hierárquica de definição de heresias, né, trindade, cristologia, escatologia e soteriologia, a gente vai ver como que há um sistema, há uma ligação inseparável entre essas coisas. Uma coisa que é afirmada na soteriologia vai resvalar na escatologia, né, vai afetar a escatologia. E aqui, irmãos, qual é a abrangência, então, do pecado original? Todos nascem com o pecado original, mas quando caiu, o homem, estando no seu estado de pecado, não ficou totalmente corrompido. Isto é, embora afetado, não foi tão afetado que não possa, pelo auxílio da graça, vejam as palavras, auxílio, ajuda da graça, conhecer e se voltar para Deus. Cristo veio só para dar o empurrãozinho. Isso aqui são minhas palavras, tá, irmãos? Cristo, ele veio só para dar um empurrãozinho. Ele dá essa graça inicial, ele providencia algumas questões, mas você tem que fazer a sua parte. E aqui, irmãos, muitos são ludibriados por essas palavras sutis. A graça ajuda, a graça auxilia, né? E eu confesso, irmãos, que no passado, antes de dar um pouco mais essa questão, até eu mesmo falava essas expressões com a visão correta, né? Na minha cabeça eu estava falando uma coisa. Só que eles usam essas palavras, irmãos, não é de uma forma como nós usamos de reconhecer a nossa dependência de Deus, não. Eles usam realmente uma imagem cooperativa. Deus ajuda para que eu faça. Então, há uma relação de cooperação aqui, né? A graça só auxilia, ela só empurra, ela só dá uma ajuda inicial. Nesse sentido, então, irmãos, a justificação, ela é batismal, a justiça de Cristo é imputada no batismo, ela é infundida no batismo, e aqui o saldo negativo do pecado original é tirado, e a graça infundida que leva às obras de justiça, lei e penitência e as justiças dos santos me vão dar o saldo positivo. Para nós reformados, irmãos, ou melhor, para a Escritura Sagrada, para o Evangelho, a justiça de Cristo, a sua obediência positiva, a sua obediência ativa e passiva, ela nos tira o saldo negativo do nosso pecado e nos dá infinito saldo positivo, ou seja, a nossa justiça que nos torna dignos de apresentar-nos diante de Deus não é em nada a justiça nossa. Do início ao fim, a justiça de Cristo, a justiça que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Não a justiça que provém da lei, Paulo fala, mas a justiça que provém da fé em Cristo. Então, essa justiça é a única. Aqui não. Aqui a justiça de Cristo, ela tira o saldo negativo da minha merecimento e condenação, então eu vou correr atrás de outras coisas que vai me dar o saldo positivo, para que eu possa me apresentar diante de Deus justo.
Novamente, isso aqui vai apontar para uma coisa lá na frente, tá bom, irmãos? Só para os irmãos verem o quão sério é isso, irmãos, e quão grave. Vejam o que é que esses cânones de Trento fala sobre a justificação. Se alguém disser que o livre-arbítrio do homem, movido e exercitado por Deus, em nada coopera para se preparar e se dispor a receber a graça da justificação, posto que ele consinta em que Deus o exercite e o chame, e que ele não pode discordar, mesmo se quiser, mas se porta como uma coisa inanimada, perfeitamente inativa e meramente passiva, seja excomungado. E aqui eles botam os espantalhozinhos, né? Como uma coisa inanimada, perfeitamente inativa. Isso aqui eles estão criticando os reformadores, certo, irmãos? Estão criticando a nós, que dizemos que o livre-arbítrio não pode fazer nada. O nosso arbítrio foi maculado, que nós não cooperamos. Essas são palavras-chave. Eles vão e falam, se alguém diz isso, são anátemas, são excomungados. Cânone quinto. Se alguém disser que o livre-arbítrio do homem, depois do pecado de Adão, se perdeu ou se extinguiu, ou que é coisa só de título ou antes, título sem realidade, e, enfim, uma ficção introduzida na igreja por Satanás, seja excomungado. Se você for lá no nosso capítulo sobre a liberdade do homem, ou liberdade da vontade, ou na tradução portuguesa, do livre-arbítrio, você vai ver que nós somos excomungados, somos anátemas a partir disso aqui. Nono, se alguém disser que o ímpio, veja só, irmãos, se alguém disser que o ímpio é justificado somente pela fé, isso lembra alguma coisa a vocês? É justificado somente pela fé, entendendo que mais nada se exige como cooperação para conseguir a graça da justificação, e que não é necessário, por parte alguma, que ele se prepare e se disponha pela ação da sua vontade, seja excomungado. Irmãos, é uma clara oposição à justificação pela fé somente, e uma clara afirmação: o homem tem de cooperar e fazer algo para a sua justificação. O mais interessante, irmãos, é que ao fazer essas afirmações e no final colocar seja anátema, Satanás ele é muito tolo, irmãos. Ele tá levantando a bola para que os homens de Deus, a igreja, elas vejam, fala assim: na verdade, quem é anátema é você. Porque Paulo disse que quem pregar um evangelho diferente do que ele havia pregado, que a justificação é pela fé somente, não pelas obras, seja anátema. Então, é uma auto-anematização que a igreja romana fez quando ele falou o que ela falou nessas questões. E Cânone 12, se alguém disser que a fé que justifica não é outra, senão uma confiança na divina misericórdia que perdoa pecados por causa de Cristo, ou que é só por esta confiança que somos justificados, seja excomungado. Irmãos, nesses cânones eu fiz alguns recortes. Eles jogam no lixo, eles escarnecem a doutrina da Escritura, da salvação e da justificação pela fé, irmãos. Isso aqui, queridos, não é um erro pequeno. Isso aqui não é uma coisa que são meus irmãos em Cristo, é porque eles estão errados. Não, irmãos, isso aqui é profunda heresia, é ataque de Satanás contra o evangelho, ou a consequência do evangelho de Cristo, irmãos. Eclesiologia, queridos. Dá pra gente caminhar mais um pouquinho. Já são as 8h50, né? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, só para terminar esse tópico. A heresia e eclesiológicas, irmãos, ou controvérsias eclesiológicas. O que a igreja romana ensinou sobre isso? Primeiro, para a igreja romana, a igreja ela é uma encarnação física de Cristo, é a continuação da encarnação de Cristo. E é muito sutil, irmãos, quando ela vai falar sobre isso, porque uma hora ela fala sobre a união da igreja com Cristo, e isso nós defendemos como presbiterianos, só que a maneira como ela lida com essa união, ou a expressão visível dela, é uma expressão extremamente aristotélica, muito naturalista. E é por isso que eu coloco aqui, é uma extensão da encarnação física de Cristo. Cristo é a cabeça encarnado, e a igreja é a encarnação física dele na terra. Por isso que a igreja ela tem um caráter tão preponderante em muitas coisas na igreja romana. Apenas, eles enfatizam, então, terminam por enfatizar apenas o caráter visível e externo da igreja. Apenas a igreja de Roma é a igreja de Cristo, verdadeira, por causa disso. Depois, aí eles falam, esta igreja, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste, veja, essa igreja verdadeira que eles estão falando, isso aqui é num cânone chamado Lumine
Gentium, em que eles vão falar, é um documento que eles fizeram no século passado sobre a doutrina da igreja. É o documento deles sobre a doutrina da igreja. Aí eles vão falar que essa igreja só subsiste na igreja católica romana. Ela é governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em união com o sucessor de Pedro. A igreja só é governada licitamente se for em união com o sucessor de Pedro. Queridos, e no final das contas, como resultado, a igreja é a comunicadora dos benefícios da salvação. Irmãos, aí você fala assim, mas pastor, os presbiterianos também cremos, nós cremos nisso, né? Os meios de graça, a igreja como ministra dos meios de graça. Inclusive, na nossa confissão tem que fora da igreja não há salvação ordinária. Porque a igreja, Deus entregou os meios de administração que vão conduzir os homens à salvação. Porém, irmãos, a visão romanista é uma visão que, enquanto os presbiterianos enxergam simplesmente a questão como um meio, nós somos instrumentos de Deus, os meios de graça, a igreja é um instrumento de Cristo na terra, a igreja romana se vê literalmente como o próprio Cristo na terra. Então, quase que uma independência da obra do Espírito, uma independência. O externalismo romanista mostra isso, o sacramentalismo romanista mostra isso. Ela tem poder por si só, por ser ministrado pela igreja romana. Não é por causa da operação do Espírito pelo meio da graça, pelo meio de graça, mas porque aquilo em si só comporta a graça. Aí, irmãos, a consequência disso é no governo da igreja. É a criação de hierarquias e ofícios inventados, ofícios na igreja que Deus não entregou à igreja. E a igreja evangélica, irmãos, tem uma tentação muito grande disso. É o tempo todo inventando posições, ofícios, lideranças no meio da igreja evangélica, nas igrejas tradicionais, nas igrejas neopentecostais. Isso é muito sério, irmãos. Os romanistas, eles caminharam por essa trilha. Eles inventaram ofícios. E por causa de uma visão dele aristotélica do ser de Deus, eles construíram uma estrutura de hierarquia na igreja. E aí, fruto de um desprezo da Escritura Sagrada e uma visão que a Escritura não ensina de forma alguma, chamada episcopalismo, em que um só homem governa a igreja. Né? O pastor deve se alegrar, como eu, e os presbíteros também, de nós não governarmos a igreja sozinho. Isso é uma bênção para a igreja. Isso é uma bênção que Deus nos deu para proteger a igreja e para nos proteger do pecado, para nos proteger de fazermos coisas erradas. Né? E ainda assim nós temos o pecado em nós que pode nos levar a conduzir a erros. Imagine se não tivesse. O governo de pluralidade de presbíteros é um governo para salvaguardar a igreja. E a igreja romana desprezou isso. E vocês vão ver qual vai ser a consequência já já. E então eles criam os ofícios, que vão do maior para o menor, certo, irmãos? Papa, cardeal, patriarca, arcebispo, bispo, padre, diácono e o leigo. Essa galera todinha em vermelho, do papa até o diácono, esses são a igreja propriamente dita, enquanto o leigo ele está apartado, né? Então, assim, é uma hierarquia mediatória entre o crente, o leigo, né? O que eles chamam de leigo, e a comunicação da graça de Cristo. Só que aí vem um papado, irmãos. Eu vou encerrar com isso aqui, porque o papado, queridos, é um ponto realmente nevrálgico nessa questão para os reformadores e presbiterianos. Bellarmino, um romanista apologeta da época dos reformados, né, dos reformadores e pós-reformadores, eu não lembro exatamente se foi século XVI, XVII, mas é um homem de grande referência no meio romanista. Ele diz o seguinte: a supremacia do Papa é a súmula e essência do cristianismo. Irmãos, o Papa, ele traz para si o título de Santo Pai, cabeça da igreja e vigário de Cristo. Irmãos, vocês estão vendo o que ele acabou de se auto-intitular? Santo Pai, os irmãos lembram que somente um que é Pai Santíssimo, Deus Pai. Cabeça da igreja, os irmãos sabem que a Escritura Sagrada, de capa a capa, nos mostra que Cristo é o único cabeça da igreja. Inclusive, é um dos porquês que o nosso governo é presbiteriano. Não é um homem governando a igreja, mas uma pluralidade. Ele é o único cabeça da igreja. E o vigário de Cristo significa substituto de Cristo na terra. O substituto de Cristo na terra, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em João 16, é o Espírito Santo. Ele o enviou, é um outro conselheiro da mesma natureza do Espírito do Cristo. Ele é o substituto de Cristo na terra. Irmãos, o Papa, ele toma para si
os 3 ofícios, ou 3 nomes que estão associados à Trindade. Não é à toa, queridos, que os presbiterianos, por causa também da doutrina da infalibilidade papal e do totalitarismo eclesiástico que surge disso, sempre foram categóricos em dizer o papado é o anticristo. Porque ele se assenta no trono de Deus e quer governar a igreja de Deus como se fosse o próprio Deus. Apenas Deus é infalível, apenas o Pai é o Santíssimo Pai, apenas o Cristo é o cabeça da igreja, apenas o Espírito é o substituto de Cristo. Roma estabeleceu o papado como a estrutura do anticristo. O Papa é o anticristo, irmãos. Alguns hoje se opõem a isso. Não, é um absurdo. Como é que a Confissão de Fé fala isso? Como é que os presbiterianos sustentaram isso? Primeiro que não foram só os presbiterianos, né? Isso você encontra na tradição luterana, na tradição anglicana, você encontra isso nos pré-reformadores, você encontra isso, inclusive, em alguns católicos romanos do século da Idade Média, afirmando isso pela degeneração que eles já estavam vendo do papado. Então, a Confissão de Fé Westminster simplesmente fez análise dos textos, e especialmente os textos de Tessalonicenses que falam do anticristo como aquele que se assenta no trono de Deus e quer usurpar a autoridade de Deus, e é isso que o Papa faz, irmãos. Não importa o que a Escritura fala, não importa o que a palavra de Deus diz. Se o Papa falou, está falado. Então, a autoridade dele é maior que a autoridade de Deus. Inclusive, irmãos, por causa disso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. E é com esses 2 últimos slides que nós encerramos a aula. Por isso, nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade. Ele nunca erra, ele nunca falha, com a qual Cristo quis munir a sua igreja quando define alguma doutrina sobre fé e moral. E que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice, o Papa, são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da igreja, irreformáveis. Irreformáveis. Irmãos, a única coisa que é reformável é a palavra de Deus. O resto está passível do escrutínio de julgamento da palavra de Deus para saber se está em conformidade com ela ou não. Mas o Papa é infalível, o Papa é irreformável. E aí, conclui, se porém alguém ousar contrariar esta nossa definição, o que Deus não permita, seja excomungado. E ainda, irmãos, o colégio ou corpo episcopal não tem autoridade a não ser em união com o Papa. Queridos, o nosso governo presbiteriano nos diz que os presbíteros, regentes, docentes e os diáconos, eles têm uma autoridade apostólica, porque é dos apóstolos que vieram esses 2 ofícios, os presbíteros e os diáconos, né? Atos nos mostra a separação desses ofícios para serem ofícios permanentes na igreja quando os apóstolos não mais existissem. Então, esses ofícios eles levam a autoridade apostólica em termos de continuidade histórica e eclesiástica. Mas a autoridade de exercício, ela é posta no momento da ordenação mediante a eleição da igreja. A igreja reconhece como instrumento de Deus que determinados homens são vocacionados ou não, elegem eles, é claro que isso não é infalível, mas é o processo externo e ordinário, elegem eles, e eles então recebem do próprio Cristo a autoridade para governar. Aqui ele diz que a autoridade dos bispos só é dada porque eles estão unidos ao Papa. Que união é essa que eles estão falando? É a que reflete a doutrina aristotélica da escala dos seres. É uma união da hierarquia romanista que vai do diácono até o Papa. Esse Papa é o sucessor do corpo episcopal, né? Entendido como sua cabeça. Ele é o cabeça. Permanecendo inteiro o poder do seu primado sobre todos, quer pastores, quer fiéis. Pois o Papa, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja... Irmãos, eu fico ler esse negócio assim me dá uma agonia grande, irmãos. Quem é que é o supremo pastor da igreja, irmãos? Que Pedro fala, o apóstolo Pedro fala. O supremo pastor da igreja é Cristo, o bispo e pastor das nossas almas. Ele é o que pastoreia a igreja, efetivamente.
Os pastores são apenas ministros de Cristo. Não é à toa que o nome é ministros. Eles são ministros que administram aquilo que Cristo entregou para a igreja. É uma usurpação da posição de Cristo, irmãos. E o próprio Pedro, que eles alegam de onde eles alegam a sucessão, afirma o contrário disso, né? Isso é interessante. E ele continua. Ele tem pleno, supremo e universal poder para sempre exercer livremente. Nada regula. A ordem dos bispos que sucede ao colégio dos apóstolos no magistrado e no governo pastoral, e mais ainda, na qual o corpo apostólico se continua perpetuamente, é também, juntamente com o pontífice romano, sua cabeça, e nunca sem a cabeça, sujeito do supremo e pleno poder sobre toda a igreja. Poder este que não pode exercer senão com o consentimento do pontífice romano. Os bispos e os concílios só podem exercer o poder com o consentimento do bispo romano. Irmãos, não é à toa que Martin Lloyd Jones dizia que o papado é o totalitarismo expresso na igreja, no ambiente eclesiástico, queridos. Com esse último tópico, irmãos, nós encerramos a nossa aula hoje, deixando esse aqui para concluirmos junto com o liberalismo no próximo estudo, queridos. Essa controvérsia da reforma, dos reformadores e presbiterianos contra os romanistas, não como um mero erro, mas como uma heresia grave que gerou na igreja uma apostasia durante séculos. Deus nos abençoe, irmãos. Eu espero que tenha ficado claro, apesar da velocidade. Amém. Ficou sim, Christopher. A gente agradece mais uma vez. Tem sido uma bênção. E a gente quer ainda orar e pedir a Deus que abençoe você aí também no culto Amém. que vai começar. Quero pedir a Brunão que ore pelo Christopher também, agradecendo, e por nós, pelo nosso às 3 horas também, que o Senhor nos abençoe. Amém. Senhor, a gente quer te dar graças, Pai, nessa manhã de domingo, nesse dia que o Senhor criou, para a gente louvar e exaltar o Teu nome, nos debruçarmos diante da Tua palavra e podermos adorar a Ti, Pai, como povo do Senhor. A gente te agradece por esse tempo aqui de aprendermos, Senhor, das Tuas verdades, Pai, e pedimos que o Senhor abençoe a vida do reverendo Christopher, da sua família, da igreja, Pai, que o Senhor conduza o Teu povo ali em Natal, no culto, que a Tua palavra edifique, abençoe a vida de cada um dos irmãos ali, aquela comunidade, para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela disposição desse irmão e por esse tempo aqui na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma alegria estar com vocês Amém. novamente. Deus abençoe, Cristo. Abraço, pastor. Amém. Obrigado, Abraço. pastor. Ok, meus irmãos, Deus abençoe vocês também. Que o Senhor os conduza ainda nesse restante de manhã. E de tarde a gente se vê. Amém. Amém. Se Fiquem tiver na paz. perguntas aí, gente, escreve aí no chat que a gente vai juntar para mandar para o Christopher. Sim, sim, bem lembrado. Eu quero só lembrar, ele tratou de algumas questões que eu acho que um livro bom, queridos, para vocês terem e lerem, é o Imperativo Confessional, do Carl Trueman. Ele trata sobre essa questão principal